Galera, chegou a hora de colocar à prova a pasta térmica da Implastec. Eles entraram em contato com a gente pedindo, né, para testar a pasta Silver deles, e a gente vai colocar ela contra a Rising Frost, que é o que a gente utiliza mais aqui no canal. Depois vamos fazer também contra a GD900, não é minha favorita por enquanto é a Rising Frost, mas vamos ver aí se a Implastec, né, a pasta Silver da Implastec, nos surpreende, vira aí a nossa pasta favorita aqui do canal. Bom galera, vamos utilizar a minha bancada de testes, que é um i5-7600K. Infelizmente minha placa-mãe é uma B150, então a gente não consegue fazer overclock nele. Ele vai trabalhar aí a 4.0 GHz. Mas eu acho que já é o suficiente para a gente colocar, né, essas duas pastas térmicas para brigar e ver qual das duas se sai melhor. A gente vai utilizar, pessoal, um Air Cooler da Dark Flash US11. A gente ganhou do nosso amigo Márcio e é um excelente Air Cooler que tem 180 de TDP. E aí, pessoal, já deixa nos comentários qual das duas pastas térmicas vocês acham que vai sair melhor. Agora bora para as especificações dessas duas pastas térmicas para a gente ver qual das duas tem as melhores especificações. Galera, as especificações eu peguei no site de cada fabricante, o preço eu peguei no Mercado Livre, onde você encontra preços mais parecidos. Você até encontra preços melhores na Shopee, mas eu resolvi pegar no Mercado Livre, onde você encontra preços bem parecidos mesmo, né? Aí fica mais fácil pra gente comparar. E aqui a gente tem R$19,99 da Implastec contra R$19,49 da Rising Frost. Bem parecido o preço, pessoal, depende aí onde você mora, vai ser a diferença às vezes do frete, né? Bom, as especificações também, pessoal, são bem parecidas. As duas têm 5 gramas, as duas têm cor cinza, as duas tem a composição de silicone mais prata, e a diferença que a gente vai ter entre elas é a condutividade térmica. Na Implastec a gente tem 1.6 watts por metros Kelvin contra 5.5 watts por metros Kelvin da Rising Frost. As duas vão ter também a mesma resistência à temperatura, as duas são de alta condutividade térmica, elas não conduzem eletricidade, elas são de fácil aplicação, a viscosidade das duas são bem legais mesmo, pessoal, para aquela galera que espalha, né, por toda a superfície. Se você colocar a gota, você não vai sentir diferença nenhuma, mas para quem espalha por toda a superfície do processador, com certeza vai sentir uma diferença na viscosidade delas, mas as duas são de fácil aplicação, e as duas são resistentes à corrosão. E como eu falei para vocês, elas são bem parecidas, a única coisa que muda mesmo é a condutividade térmica, e a gente vai ver se essa diferença, né, de 1.6 para 5.5 vai impactar na hora dos testes. Então bora pro teste pra gente ver qual vai ser a diferença. E galera, bora começar os testes aqui com a pasta térmica da Rising Frost. Eu sempre passo essa mesma dica em todos os vídeos, pessoal, porque é importante, tá? Sempre a primeira apertada, pessoal, jogue fora no papel higiênico para você tirar, né, aquela pasta térmica ressecada do bico da seringa. Pode ser que na de vocês não resseque, que vocês usem mais periodicamente, mas pode ser que ela fique ali uma semaninha parada e acaba ressecando ali um pouco de pasta térmica no bico. E claro que vai impactar, né, na transferência térmica ali do processador pro dissipador de calor. Então sempre jogue fora, mas joga só um pouquinho da pasta térmica ressecada. E caso você é o técnico que prefere espalhar por toda a superfície, pasta térmica ressecada é horroroso para você espalhar por toda a superfície, né? Mas se você é o técnico da gotinha, às vezes nem percebe que a pasta térmica estava ressecada. E se você é o técnico que espalha a pasta térmica por toda a superfície, galera, é uma camada bem fininha, viu? Tem uma galera aí que gosta de passar uma camada que parece 1 metro de altura, né? É uma camada bem fininha, né? Para cobrir qualquer risquinho que possa ter a área ali no IHC do processador e o contato também ali com o dissipador de calor. Galera, começamos os testes, estamos utilizando então a Rising Frost por primeiro, e os testes, pessoal, começaram a 1 minutinho, 1 minuto e 47 agora, e a Rising Frost está apresentando agora, né, pessoal, 47 graus, 33 o mínimo e máximo 50, mas começou agora os testes, está na frequência ali, ó, 3.988. Bom, vou deixar 10 minutinhos, pessoal, e depois eu vou colocar lado a lado para vocês acompanhando e a gente vai conversando, né? Qual das duas realmente é melhor. Então vamos esperar 10 minutinhos e a gente já volta. E galera, chegou a hora de colocar a prova então a pasta térmica Silver da Implastec. Vamos ver como que ela se sai, né, contra a Rising Frost. E galera, a mesma dica que a gente fez lá na pasta térmica da Rising Frost, vamos utilizar aqui na pasta Silver da Implastec. Aquela apertadinha, né, no papel higiênico para jogar fora qualquer pasta térmica ressecada no bico da seringa. Mesmo essa seringa com pasta térmica sendo nova, tá? Eu vou dar apertadinha porque eu não quero nenhuma pasta térmica ressecada aqui nos testes. E como
no primeiro teste a gente utilizou por toda a superfície, a gente vai utilizar aqui por toda a superfície. E uma coisa que eu posso falar pra vocês, galera, a viscosidade da pasta térmica Silver da Implastec eu gostei demais. Ela é muito boa pra espalhar por toda a superfície. Aí fica muito gosto pessoal, né, técnico pra técnico, mas eu preferia da Implastec do que da Rising Frost. É mais gostoso de você espalhar por toda a superfície. E lembrando, camada bem fininha, hein? Bom, galera, dessa vez utilizamos o Streamlabs para capturar as duas telas para colocar lado a lado para vocês. Então na parte superior vai ser da Rising Frost e na parte inferior vai ser a pasta Silver da Implastec. E com esses dois testes um do lado do outro a gente consegue perceber bem, né, a diferença térmica entre eles. E galera, até os 6, 7 minutos de testes você vai perceber que não tem diferença entre eles. Você vai ter a Rising Frost em 46, 47 agora, 45, o mínimo, né, que a Rising Frost pegou é 33 e o máximo 50 graus. Já a Implastec você vai ter também ela 46, 45, 47, 47, 45. A mínima que ela pegou foi 31 e a máxima 48. Você tem a máxima aí da Implastec pegando 2 graus a menos, né? Só que isso até 6, 7 minutos. Você vai ter um aumento térmico tanto a máxima da Rising Frost quanto a máxima da Implastec. Mas galera, antes de a gente chegar lá, queria falar pra vocês que na minha opinião seria mais um empate técnico, 1 grau a mais, 1 grau a menos, até 3 graus a mais, né? Que a gente vai ver aí no momento que vai estar pegando 3, 4 graus a mais, pra mim ainda é um empate técnico. Por quê? Vai depender muito da aplicação, às vezes aquela aplicação ficou um pouquinho melhor, um pouquinho mais de pasta térmica, um pouquinho menos de pasta térmica vai influenciar também a dissipação térmica. Infelizmente, pessoal, eu não tenho ar-condicionado aqui, então eu não consigo controlar o meu clima aqui dentro, então poderia estar um pouco mais quente, um pouco mais frio devido às luzes, né, que a gente utiliza para gravação. Então a gente poderia colocar esses 3, 4 graus aí entre uma margem de erro, um empate, vamos dizer assim. Mas sim, existe esse valor, tá? Existe 3, 4 graus a mais aí para Implastec. Mas na minha opinião seria uma margem de erro, para mim não seria problema nenhum, porque as duas permaneceu com bom controle de temperatura, né? Uma boa dissipação térmica ali pro air cooler. Então na minha opinião foi mais um empate, tá? Mas, se você é daqueles técnicos que busca 1 grau, né? Não, Paulo, 1 grau a mais, 1 grau a menos, pra mim é ótimo, por conta que eu faço overclock, 2, 3 graus a menos eu já consigo subir um pouquinho mais a frequência. Aí sim, a Rising Frost levou uma leve vantagem, vamos dizer assim. Você vai perceber no final do teste ali que a máxima da Rising Frost foi 53 contra 57 da Implastec. Mas, galera, em todo o teste que eu vou deixar aparecendo aí, você vai perceber, sim, bateu 57 graus, mas não se manteve a 57 graus, né? Teve aquele pico, depois retornou ali a 51, 49, 48, 51, que é o mesmo valor da Rising Frost. Então ele teve um pico até 57, mas não estabilizou a 57, foi esporádico, né? Então você tem as duas pastas térmicas trabalhando ali próximo com as mesmas temperaturas. E aí, como eu falei pra vocês, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, é sempre legal a gente conversar, né? Trocar informação, mas na minha opinião, foi empate mesmo. Só que, galera, a gente tá esquecendo de um detalhe, né? A Rising Frost, ela tem 5.5 de condutividade térmica contra 1.6 de condutividade térmica ali da Implastec, da pasta Silver da Implastec. É uma diferença de 3, 3,5, mas vamos arredondar para 3 vezes menos condutividade térmica do que a pasta térmica Rising Frost. E os valores, né, de temperatura, vocês têm eles bem próximos, 2, 3 graus ali de diferença. Essa diferença de 2, 3 graus quando você está comparando, né, você faz a comparação ali entre eles. Mas, se você for comparar o máximo da Implastec e o máximo da Rising Frost, aí você tem uma diferença de 4, tá? Como eu falei pra vocês, a pasta térmica da Implastec pegou sim 57, mas não estabilizou em 57 em momento nenhum, ela só deu um pico esporádico e depois voltou lá entre 2, 3 em diferença entre eles. E aí que fica a pergunta, né? Quanto maior a condutividade térmica não seria melhor? Então, tecnicamente, a pasta térmica da Rising Frost tendo, né, 5.5 de condutividade térmica, 5.5 watts por metro Kelvin, não teria que ser 3 vezes melhor, né, do que a pasta térmica da Implastec? Então, galera, a gente tá falando de watts por metro Kelvin, né? E a gente tem o IHS do processador, que é aquela chapa metálica em cima do processador, que não tem uma dimensão tão grande assim. Então, essa área de transferência térmica, ela não é tão grande. E isso impacta na transferência térmica. Então, quanto maior a área de transferência térmica, mais o metro Kelvin seria mais eficiente, vamos dizer assim, né? Se fosse maior a área de transferência térmica, aí a gente teria uma diferença térmica entre as duas maior, mais expressiva pelo menos. Mas como a gente tá falando de IHS menor,
menor, não dá tanta diferença assim, metros Kelvin, né? Então 5.5 ou 1.6 não teve tanta diferença por conta da dimensão do processador não ser tão grande assim. Deu pra entender um pouquinho, pessoal? Se não, qualquer dia eu trago um vídeo mais completo sobre isso. Como a área do processador não é tão grande, os metros Kelvin não vão impactar tanto assim. O que vai impactar é a qualidade da pasta térmica, né? A composição realmente dela. E as duas você percebe que são de boa qualidade. Você pode tanto confiar na Ryzen Frost quanto na Implastec, tá? E outra coisa, pessoal, que a gente tem que levar em consideração é o processador, que no meu caso é o i5-7600K, mas ele não tá com overclock, então ele tem 91 watts de consumo. Seria legal, né, se a gente conseguisse subir as frequências do meu processador, fazer ele esquentar mais, né, pra gente ver se a pasta térmica seria impactada com isso aí. Mas infelizmente eu não tenho, né, uma Z170 para conseguir fazer esse overclock. Mas logo eu quero pegar um processador de 105 watts aí para fazer essas pastas térmicas mais simplesinhas chorarem. E galera, o nosso air cooler é de 180 de TDP ou 180 watts. Então a gente tem um processador que não esquenta tanto e um air cooler bem eficiente. Então a gente tem também isso aí a favor, né, das duas pastas térmicas. E aí fica a critério de vocês qual é melhor. Se vocês acharem um preço mais acessível a da Implastec, vai da Implastec. Se vocês acharem um preço mais acessível da Ryzen Frost, vai da Ryzen Frost. Aí vocês teriam que testar, galera. Sempre testem, sabe? Não vai por teste de outra pessoa. Compra o dia que vocês tiverem uma graninha aí, você já tem a Ryzen Frost e vai precisar comprar mais uma, compra a Implastec para testar. Vocês já estão com a Implastec, compra uma Ryzen Frost para testar. E aí vocês vão tirar suas próprias conclusões, né? Vocês vão utilizar e falar, pô, eu gosto mais dessa, não, eu prefiro mais essa. E aí a opinião de vocês mesmo para vocês mesmo, né? Não eu falando que tal é melhor e vocês vão na minha. Mas eu gostei demais da pasta térmica Implastec, eu vou começar a usar ela agora que a gente ganhou essa aqui da Implastec. E quem sabe ela se torna aí a nossa favorita por enquanto. Bom, galera, eu acho que é isso, tá? O vídeo vai estar correndo aí até acabar os testes, né? Então fica olhando aí, se vocês quiserem, claro, né? O teste até o final, e aí vocês vão ver o que eu tô falando, né? No final do teste você vai perceber que teve uma diferencinha entre 3 e 4, mas não é fixo, sabe? O 4 ali, que seria 57, o 4 graus de diferença ali foi bem esporádico e sempre fica nessa margem de 2 e 3. E aí vocês deixam nos comentários a opinião de vocês, qual das duas saiu melhor, se vocês têm alguma preferida, se vocês levariam em consideração esses 3 graus, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, fui, falou e até mais. E galera, a gente não fez em jogos porque os jogos vai bater a mesma temperatura, tá? Se nos testes aqui do AIDA 64 já foi bem próximos, nos jogos não teria diferença nenhuma. Fui, falou e até mais. Tchau!